Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo. Meu nome é André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV Mundo Maior, agradeço à TV A Caminho da Luz pela oportunidade de apresentar este estudo do livro A Caminho da Luz, que tem trazido para mim, particularmente, um conhecimento, um enriquecimento, um entendimento que eu confesso que das outras vezes que eu li este livro, eu não enxerguei. E se eu ler o livro daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, verei novas coisas que hoje não consigo perceber. Como é bacana um livro que nos traz curiosidades, nos traz ascendentes espirituais, nos mostra personagens que a história nos narra de uma forma e às vezes por detrás, no aspecto espiritual, tem uma outra conjectura de importância. Então esse livro ele nos mostra um outro panorama. E iniciamos no programa passado um capítulo que foi Roma, um povo que interferiu e muito na vida daquela época, com reflexos no hoje, teve um império vastíssimo em termos de dimensões e que até hoje nós vemos a sua influência e importância histórica. Antes de iniciarmos o tema proposto para hoje, eu gostaria de dar uma notícia muito feliz aos queridos ouvintes e telespectadores. Já está disponível o meu mais novo livro, que é Passos de Luz. O segundo volume é o 5º livro de minha autoria e o segundo no formato de bolso, com mensagens sucintas, com mensagens curtas e sempre com uma mensagem de Jesus no final de cada capítulo. É um livro cristão. E se você tiver interesse de adquirir, estará também ajudando ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você pode adquirir pela loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. E quem quiser que o seu livro seja autografado, é só adquirir e mandar uma mensagem pelo WhatsApp da TV, por este número que você está vendo na telinha, 19 997782794. E com muito amor assinaremos o livro e postaremos a você. Esse é o convite especial, é o recado especial que eu não poderia deixar de compartilhar com os amigos da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz. Hoje nós vamos ver o tema Influências Decisivas, quando Emmanuel nos fala: desnecessária será a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando o nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta, que se conserva, de fato, no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho da Etrúria, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso. Lembrando, entre as suas muitas renovações, a construção da Cloaca Máxima e do Capitólio. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios, a esse tempo já organizados, em virtude de essa reforma apresentar-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas, nas organizações romanas, é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar,
possuía o seu gênio invisível e amigo, e na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, da qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica. E foi por isso que, com a evolução da cidade, o panteão, seu templo máximo aristocrático, chegou a possuir mais de 30.000 deuses. Nós fizemos questão de ler todo o texto de Emmanuel nesse subitem do capítulo 11, que é Roma, para mostrar um pouquinho o desenvolvimento daquele povo. Então ele foi narrando personagens, ele falou o quanto que o povo etrusco interferiu na mentalidade popular, ele falou mais ou menos a altura e com quem partiu a ideia de dividir o povo em classes sociais, conforme a sua riqueza, aí que nasceu os centuriões. Mas é interessante que a característica da classe social de Roma era diferente da divisão cronológica e organizacional da Índia. A Índia era um povo de castas, então quem nascia para determinada finalidade só conseguia fugir daquela casta se fugisse da Índia. Em Roma não, vamos supor um personagem que foi escravizado. Vamos pegar o próprio personagem narrado por Emmanuel, no livro 50 anos depois, o escravo grego Nestório. Ele, pela sua cultura, generosidade e bondade, em determinado momento da sua existência, pela gratidão que os seus donos sentiam por ele, deu uma carta de alforria. Então nós vemos que isso na Índia não existe. Quem vem em determinada condição, ali vai permanecer até o final da sua jornada. Em Roma, não. Em Roma, a pessoa poderia progredir, como a pessoa poderia perder todos os seus títulos de nobreza. Mas só que isso houve um descontentamento por parte da classe aristocrática, dos nobres, dos poderosos, porque havia muita liberdade. E aquilo eles não gostavam, eles queriam que quem tinha dinheiro pudesse tudo e quem não tinha não pudesse nada. Então, foi um outro grande problema. Nós já vimos a visão que eles tinham do politeísmo. Então, eles chegaram a ter mais de 30.000 deuses, como ele nos fala no final da mensagem aqui. Então, era Deus para tudo, misturava a cultura grega, a própria cultura romana, a cultura egípcia, eles misturavam um pouco de cada e formaram o seu culto à divindade, com milhares e milhares de deuses. E conta que onde o povo etrusco tinha mais predomínio pelo modo que eles eram, era na camada popular, exatamente com a religiosidade. Então nós vemos como que neste vai e vem migratório, neste vai e vem reencarnatório, neste vai e vem evolutivo, nós vamos vendo a presença da espiritualidade. Um povo, ele não muda suas características de um ano para o outro, de uma década para outra, ou de uma geração para outra. Essa questão da compreensão, por exemplo, do divino, tirando o indo-europeu, que nós já vimos, que eles tinham uma outra forma de cultuar, mas todos os outros, a maioria dos povos que nós tivemos eram politeístas, inclusive o povo egípcio, a Índia, os gregos, estamos vendo o Império Romano. São povos que acreditavam num Deus supremo, mas em deuses que tinham também importância, finalidade, compromisso. Hoje nós podemos traduzir tudo isto na linguagem espírita de outra forma. Deus sendo um, mas tendo seus prepostos diretos, cuidando de cada planeta. Então, o planeta Terra tem um preposto, que é Jesus.
E cada planeta tem o seu. Jesus tem os seus prepostos. Então nós começamos hoje a ver a questão do politeísmo modificando o sentido da palavra Deus. Já que nós vimos na própria Bíblia, todos vós sois deuses, façais tudo o que eu faço e muito mais. Então, a questão do Deus é uma palavra que nós precisamos empregar com outro sentido, não com o sentido do poder absoluto em várias pessoas. Deus é único, é uma categoria que por mais que nós nos esforcemos, não chegaremos. Diga-se de passagem, mesmo com a cultura, com a inteligência, com a espiritualidade, com a intelectualidade que nós humanos possuímos, ainda não conseguimos compreender Deus no seu sentido amplo. Até pouco tempo atrás, nós colocávamos Deus e Jesus como sendo a mesma pessoa dentro das religiões cristãs. Por quê? Porque nós precisávamos de uma forma. E aí, por Jesus ter sido esta figura divina, logo imaginamos que ele era Deus. E na verdade não. Ele é o representante máximo de um planeta eleito por Deus para dirigir todo este orbe. E já vimos no livro A Caminho da Luz, desde a sua gênese planetária, até eu recomendo, tem muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse instante. Eu recomendo que entre no canal da TV A Caminho da Luz no YouTube, quem até não é inscrito, se inscreva, e lá você vai encontrar a playlist deste programa, todos os nossos programas divididos em playlists, e lá você vai encontrar o estudo do livro A Caminho da Luz, vai te dar um panorama do que nós estamos falando hoje da evolução. Então aqui nós vimos um pouco os conflitos, os dilemas, a religiosidade do início do Império Romano. Aí nós já fomos vendo a construção do Capitólio, que foi muito importante para aquele império, que durou muitos e muitos anos, muitos e muitas décadas, tendo a sua importância no quesito de representar o poderio mesmo. Nós vemos em várias obras de Emmanuel ele citar o Capitólio e outras construções mais que hoje não ficaram mais vestígios, mediante ao tempo, ao desgaste, à ruína e mesmo aos conflitos que nesses 2000 anos nós tivemos. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Estamos dando continuidade no estudo do Império Romano, falando de Roma um pouco, falando da ida do povo etrusco, do desenvolvimento daquela região, da religiosidade, de grandes homens que lá passaram, construindo e edificando aquela cidade que mais tarde viria a ser um dos maiores impérios que nós já tivemos aqui no planeta Terra, que a nossa história desses últimos milênios tem nos narrado. Estamos deixando para o início de cada programa para falar da novidade que muito alegra o meu coração. Mais um livro de minha autoria já está lançado. Não estamos tendo a oportunidade de visitar as casas espíritas para fazer uma palestra e levar o livro, mas estamos divulgando online. O livro é Passos de Luz, é o 5º de minha autoria e o 2º dessa série, que é um livro em formato de bolso, mensagens curtas, mensagens de ânimo, mensagens de paz, mensagens de renovação. E o livro ele pertence ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, quando você adquire um livro, automaticamente você está nos ajudando nas atividades assistenciais do Centro Espírita. Então, todos que tiverem interesse de presentear, de adquirir, de dar para uma pessoa, pode adquirir pela loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br. E por este WhatsApp que vocês estão vendo na telinha, 19 997 78 2794, assim que você adquirir o seu livro, mande o seu nome, que com muito amor eu autografarei o livro e estará nos ajudando imensamente. Agora nós vamos ver uma outra situação também que era muito característica do Império Romano: os patrícios e os plebeus. Então nós vamos ver essas duas classes sociais em que, apesar de ter uma legislatura já naquela altura,
nós vemos que não eram todos que tinham os mesmos direitos, não eram todos que possuíam as mesmas coisas, eram sempre divididos em classes sociais. Todos os impérios que nós vimos, os povos, as culturas, nós percebemos a divisão aristocrática para com aquela categoria, até mesmo dos escravos. Nós vemos que isso perdurou durante milênios, muito tempo nós tivemos esse tipo de divisão. Hoje, felizmente, já não temos mais a escravidão, mas ainda temos a pobreza, ainda temos a lei que não chega para todos, ainda temos um código civil muito bonito no papel, que quando aplicado não tem o mesmo peso e a mesma medida, e nós vamos ver os reflexos disso há milênios atrás. Então Emmanuel nos afiança. Depois dos últimos Tarquínios, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os direitos, revoltaram-se em face da penosa situação em que as colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores. Em casos especiais, com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada um, inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o monte sagrado, mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviam Menênio, Agripa, cuja palavra se desincumbe com felicidade da diligência que lhe fora cometida. Contanto, os rebeldes, ao apólogo dos membros e do estômago que constituem, no mecanismo de sua harmonia, o perfeito organismo de um corpo, a plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo condições quase que irrestritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram, então, um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e com a lei Ogúnia, que conferia a estes últimos as próprias funções sacerdotais. Então nós percebemos que o alto, ele também incentiva as pessoas a terem o direito de reivindicar quando julgam estarem sendo vítimas de uma situação que poderia ser remediada. Aquele povo, os plebeus, vendo no patriciado muitos direitos, muita autoridade, e para eles poucos direitos, poucas oportunidades, eles se unem e se retiram da cidade. Só que os governantes não imaginavam isto. E agora? Quem é que vai fazer as coisas básicas? Quem que vai fazer aquelas coisas que um senador romano não faria? Um aristocrático de Roma não faria? Quem fará? Quem limpará a casa? Quem fará a comida? Quem construirá as casas? Quem fará o serviço da limpeza nas ruas? Quem fará isto ou quem fará aquilo outro? E aquilo gerou uma preocupação grande, porque eles perceberam que não adianta eles terem dinheiro se eles não têm para quem pagar e executar determinadas funções que eles se julgavam muito importantes para a sua realização. Eles elegeram Menênio Agripa para que pudesse ir até este monte, onde aquela vasta coletividade se encontrava. E lá, depois de muito diálogo, depois de muitas ponderações, os plebeus aceitaram voltar, desde que tivessem direitos, desde que eles tivessem uma lei que pudesse também brindar eles do poderio dos patrícios, dos senadores,
Mais tarde, quando nós tivemos o cronograma organizado, tendo em Júlio César, tendo no César de Roma o seu chefe máximo. Então ele aponta, Emmanuel aponta, que os plebeus aceitaram voltar. E os nobres aceitaram fazer leis que pudessem dar garantias a eles. Então aqui ele menciona essas duas leis, em que plebeus podiam casar com patrícios, vice-versa, e que os plebeus também poderiam ter trabalhos sacerdotais. Lembremos que naquela altura, nós ainda não estamos falando aqui do advento do Cristo. Nós estamos falando de uma época do Império Romano que é mais recuado. Aqui ainda não entrou Augusto, aqui ainda não entrou o nascimento de Jesus, aqui Roma ainda não tinha a importância e o tamanho que veio a ter tempos depois. Nós estamos falando vagarosamente da evolução da cidade. Quem perdeu um pouco, assiste o programa passado. Então nós estamos vendo aquele povoado etrusco que foi crescendo e foram vindo outras corporificações para somar aquele contingente de pessoas. Veio a família Tarquínio, que foi dando corpo à cidade, e agora nós já estamos vendo a questão das leis. Aqui nós já estamos vendo a questão da justiça. Aqui nós já estamos vendo que eles tinham magistrados também, que julgavam as pessoas conforme as leis que eles possuíam. E esta ação, que foi de certa forma abrupta e necessária, incentivada pelo alto, segundo Emmanuel, desencadeou nesses benefícios. Desencadeou nessas leis que os ajudaram a conservar um pouco de paz, a conservarem um pouco de entendimento e a darem a eles também a oportunidade de se verem livres, porque nós sempre tivemos no seio da terra o predomínio do mais forte, o predomínio do mais rico, o predomínio do mais influente. Por um tempo ainda continuaremos a ter. Por um tempo ainda não será a pandemia que mudará esta realidade, não será a pandemia que fará com que do dia para a noite nós nos tornemos pessoas melhores e automaticamente o planeta Terra já chegue no mundo de regeneração, não. A pandemia é um alerta do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual, mas nós todos temos a oportunidade de ter os olhos para ver, os ouvidos para ouvir e, acima de tudo, a cabeça para pensar em torno destes assuntos que nos convidam a repensarmos e analisarmos sempre no nosso caminho. Mais uma vez, ele citou que o alto teve a oportunidade de levar paz, a oportunidade de levar um pouquinho de luz, a oportunidade de levar um pouco da sua inspiração para aquela coletividade e mostra que a espiritualidade não está desatenta para aquelas classes que sofrem na mão dos poderosos. Às vezes nós vemos ainda muito sofrimento, em pleno século XXI, às vezes nós vemos reportagens no Brasil, na África, ou mesmo em países vizinhos ao nosso, e nós vemos ainda tanta miséria, nós ainda vemos uma distribuição de riqueza tão precária, mas só que nós estamos caminhando, não sabemos ainda quando será este tempo. Um dia nós conseguiremos nos ver como irmãos. Um dia nós conseguiremos ver com respeito recíproco. Um dia nós conseguiremos passar por este predomínio do materialismo. Creio que ainda não será para já. Pode ser que ainda não veremos num espaço curto de tempo. Mas esse predomínio e o carinho que Jesus tem, o carinho que os amigos espirituais têm por todos os personagens que, mesmo naquele sofrimento grande, procuram conservar a fé e a esperança. Ao encerrarmos o programa, eu rogo a Jesus, o nosso divino amigo, que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos auxilie, possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, que o programa possa ter trazido minimamente informações que nos alerte, informações que nos ilumine, informações que nos ajude na compreensão da evolução do planeta Terra e do quanto que a evolução é lenta, mas
quando eu coopero, ela se torna um pouco mais rápida, mesmo que esse pouco seja bem pouco. Façamos a nossa parte. Não desistamos do mundo em que vivemos, não desistamos das pessoas que convivemos. Fiquemos sempre firmes nesta oportunidade que estamos tendo da nossa renovação pessoal e automaticamente coletiva. Uma semana de muita paz. Até o próximo programa.